Fala galerinha, resolvendo aqui com vocês uma questão de óptica sobre refração, trazida por uma aluna para o meu horário de atendimento estudante. É uma questão da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2015. Então vamos lá, e lembrando aí que para resolver bem uma questão você precisa basicamente de 3 etapas. A primeira etapa é você identificar, entender bem qual é o problema que está sendo proposto pela questão, digamos que a leitura e interpretação do problema. Segunda etapa é você relacionar com os conteúdos, no caso de física, que você estudou, relacionar bem com eles. E finalmente a terceira etapa é você tentar fazer a solução, beleza? Então vamos lá, primeira etapa, leitura e interpretação atenta do problema. Na figura abaixo, um raio luminoso I, propagando-se no ar, incide radialmente. Eu vou destacar alguns termos que podem gerar dúvida, O que significa incidir radialmente sobre uma placa semicircular de vidro? Placa semicircular de vidro. A cenário alternativo que melhor representa a trajetória dos raios R1 e R2 refratados. O que é raio refratado mesmo? Respectivamente no vidro e no ar. Então veja, temos aqui um feixe de luz, um raio luminoso, você pode imaginar que é a luz proveniente de uma canetinha laser, por exemplo, vindo nessa direção, incidindo, passando do ar para o vidro e depois ela vai passar do vidro para o ar novamente. Repare, inclusive, que aí vem a ideia de refração, certo? Mudança de meio. Quando um raio de luz passa do ar para o vidro, você tem uma primeira refração, e aí teria o raio refratado, O raio de luz que passou do vidro, que passou do ar e introduziu-se no vidro. É o raio que ele está chamando de R1. E uma segunda refração, que é quando o raio de luz passa do vidro para o ar novamente. E aí nós temos o segundo raio refratado, que ele está chamando de R2. E perceba então que a grande questão aqui, de acordo com as alternativas que eu tenho para responder, é como que ocorre, quando que ocorre desvio ou não dessa luz. Então aqui na alternativa A, seguiu reto na primeira refração e sofreu um desvio para cima na segunda refração. Na B, seguiu reto na primeira e sofreu um desvio para baixo na segunda. Na C, não sofreu desvio em nenhum momento. Na D, sofreu desvio nas duas refrações e aqui desvios de maneiras diferentes também nas duas refrações. Então, a pergunta que a aluna me trouxe com essa questão foi muito pertinente, ela identificou direitinho como resolver. A grande questão aqui é quando é que um raio de luz sofre desvio ao sofrer uma refração, beleza? E essa pergunta que vai nos levar para a segunda etapa, que é o conteúdo que eu preciso para conseguir resolver a questão. Mas antes disso, vamos trabalhar ainda esses termos. O que significa incidir radialmente? Tá? Radial me lembra o raio, já que essa placa de vidro, ela é uma placa semicircular de vidro, certo? Então olha os termos aí para eu conseguir compreender exatamente o que o problema está me propondo. O raio de uma circunferência, pessoal, uma semicircunferência é metade de uma circunferência, certo? Então, o raio é aquela distância do centro da circunferência até a borda, beleza? E uma propriedade importantíssima do raio aqui para essa questão é que o raio ele é sempre perpendicular à superfície da circunferência, a linha da circunferência, ou se eu estiver falando de uma esfera, a superfície dessa esfera, tá certo? Perpendicular à superfície. Bom, então isso já me ajuda a entender essa questão do radialmente, Porque uma incidência radial significa, então, olha só, que o raio de luz está penetrando exatamente na direção de um raio dessa circunferência. Este raio aqui, no caso, beleza? Este raio aqui, no caso, tá ok? E isso significa também que esse feixe de luz está incidindo... Opa, deu um probleminha aqui na minha caneta. Está incidindo perpendicularmente à superfície do vidro. Beleza? Deu para entender essas ideias? Tá? E só para fechar, assim, a ideia de uma placa semicircular de vidro é o quê? Eu tinha uma placa de vidro. Quando eu falo de uma placa de vidro, lembre-se que ela tem uma certa espessura, que não foi representada ali no desenho, mas eu estou representando aqui para vocês. Beleza? Meu desenho está meio tosco, vamos consertá-lo. E nessa placa de vidro, eu então fiz um corte de uma circunferência e de uma semicircunferência.
tá certo? O resultado, portanto, é que eu vou ter uma placa de vidro com... Opa, nossa senhora, estou precisando melhorar minhas habilidades de desenho. Eu vou ter uma placa de vidro com este formato de semicircunferência, lembrando que ela tem uma certa espessura, tá? Que não está representada ali no meu desenho. Bom, deu para entender a ideia então de uma placa semicircular de vidro, tá ok? Bom, vamos então aos conceitos de física que me ajudam a resolver essa questão. A gente viu, são conceitos referentes à refração. Bom, a gente sabe, ou quem estudou sabe, né? Que uma refração é quando você tem uma superfície que separa dois meios. Um representado pelo índice de refração N1, outro representado pelo índice de refração N2. Essa ideia de índice de refração tem a ver com a velocidade com que a luz se propaga ao longo daquele meio. Tá? Em geral, quanto mais denso for o meio, menor é a velocidade com que a luz se propaga dentro daquele meio e, portanto, maior vai ser o índice de refração. Tá? Então, entenda assim, refração como uma certa resistência à velocidade da luz, uma resistência à propagação da luz naquele meio. Beleza? E nós vimos que para você fazer o estudo da refração, é importantíssimo você levar em conta a chamada reta normal à superfície. O que significa normal essa superfície de separação dos dois meios? Perpendicular, tá certo? Por quê? Porque é aí que vem a grande questão para resolver esse exercício. Quando um raio de luz incidente passa pelo meio 1 e penetra sobre o meio 2, ele não segue uma trajetória na mesma direção e sentido que ele vinha se dirigindo. Tá? Ele pode sofrer um desvio no sentido do meio 2. Problemas aqui com minha caneta. Deixa eu apagar esse último aqui. Não apaga aqui, ótimo. Vamos por exemplo assim. Ele pode sofrer um desvio no sentido do meio 2, tá? E esse desvio vai acontecer quando o índice de refração do meio 2 for maior do que o índice de refração do meio 1, tá? Ou ele pode sofrer um desvio no sentido do meio 1, ou seja, indo mais em direção ao meio 1 do que o meio 2, tá? Isso acontece quando o índice de refração do meio 1 é maior do que o índice de refração do meio 2. Ou seja, a gente costuma dizer que quando ele está passando de um meio menos refringente, que significa menor índice de refração, para um meio mais refringente, ele sofre um desvio no sentido de se aproximar da reta normal. Tá? E quando o raio de luz está passando de um meio mais refringente para um menos refringente, ou seja, de maior índice de refração para menor índice de refração, ele sofre um desvio no sentido de se afastar dessa reta normal. Beleza? Então essa é a primeira situação em que ocorre desvio na trajetória, quando o raio de luz passa de um meio com índice de refração para outro meio com outro valor de índice de refração. A aluna, muito inteligentemente, me perguntou, mas professor, quando é que não ocorre desvio? Essa pergunta dela é crucial, porque nós vemos várias opções aqui, a opção A, B e C, na verdade, onde o raio de luz não sofre desvio. Tá? Então só pode ter duas situações onde o raio de luz não vai sofrer desvio numa situação de refração. Primeiro, quando o índice de refração N1 for igual ao índice de refração N2. É muito raro, mas pode acontecer. Tá? É muito comum a gente ver um experimento, né, onde você bota um copo de vidro e dentro desse vidro você bota um líquido e faz uma mistura dentro desse líquido de modo que o índice de refração desse líquido fique exatamente igual ao índice de refração do copo de vidro, tá certo? Então, neste caso, ao passar do vidro para o líquido, não haveria desvio nenhum na trajetória da luz, tá certo? Mas só porque são duas substâncias diferentes, vidro e líquido, tá? Mas com índices de refração iguais, beleza? E a segunda situação, onde não ocorre desvio numa refração, é a que vai ser cobrada nessa questão. É quando você tem uma incidência perpendicular. Ou seja, o meu raio de luz ele incide passando exatamente por cima de uma reta normal, a superfície que separa os dois meios, tá certo? Nesse caso, não tem desvio porque ele está indo reto, é uma incidência perpendicular. Tá? Não tem como ele se aproximar mais da normal, enfim. Beleza? Então, essas são as situações, os únicos dois casos, né, onde pode ocorrer uma refração sem sofrer
Perdão, sem sofrer desvio, beleza? Como é que esse conteúdo agora, ó, fechamos a segunda etapa, como é que esse conteúdo agora vai me ajudar a resolver a questão? Vamos lá. Nós não vimos aqui que a incidência é radial? A incidência não é perpendicular, perdão, passando por cima de um segmento de reta que é o raio da circunferência, o raio da circunferência, tá certo? Né, da placa de vidro, beleza? E nós não vimos que esse segmento de reta do raio não é perpendicular à superfície da placa de vidro? Então, meus amigos, o que está acontecendo aqui é uma incidência perpendicular à superfície. Estamos falando exatamente deste caso. Uma incidência perpendicular. Só que aqui a superfície que separa os dois meios não é reta como eu desenhei, ela é circular, beleza? Mas a incidência está ocorrendo de maneira perpendicular, tá certo? Isso me mostra que a alternativa A, a alternativa B e a alternativa C é que estão começando correta por conta desse raio refratado R1. Beleza? Aqui houve desvio para baixo, aqui houve desvio para cima, elimina essas duas alternativas, tá? Incidência perpendicular, não ocorre desvio na trajetória do raio na refração, beleza? Agora temos que pensar na segunda refração, quer dizer, o raio de luz já passou do ar para o vidro, e agora ele vai passar do vidro para o ar. Eu estou passando de um meio mais denso, que é o vidro, para um meio menos denso, que é o ar aqui fora. Então, de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Qual que é a tendência nesse caso? Ele vai seguir a reta de forma alguma, o índice de refração é diferente. Ele vai sofrer um desvio no sentido de se afastar da reta normal, um desvio para cima, tá? Meu desenho talvez não tenha ficado tão claro. Deixa eu refazer. Ele vai sofrer um desvio para cima, tá? No sentido de se afastar dessa linha aqui, que é a reta normal. Beleza? Ou seja, não é esse raio R2, não é esse raio R2 que se aproximou da normal, não é esse raio R2 que simplesmente seguiu reto sem desvio, é esse raio R2. Portanto, meus amigos, a alternativa correta aqui para matar essa questão é a alternativa da letra A, ok? Mais do que resolver a questão, espero que a gente tenha revisado bastante os conteúdos aí. Grande abraço, fiquem com Deus e lembre sempre das 3 etapas. Entender bem o problema, lembrar dos conteúdos relacionados àquele problema para finalmente propor uma solução para o problema, tá bom? Abração!